Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar de função. Então, para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe que, com bastante frequência, nos deparamos com situações que envolvem relações entre duas grandezas variáveis. Então, vamos agora acompanhar algumas situações. Então, vamos à nossa primeira situação, que diz o seguinte: uma peteca custa R$30. Se representarmos por X a quantidade de petecas que Rui, o professor de Educação Física, quer comprar, e por Y o preço em reais que ele vai gastar, podemos organizar o quadro abaixo. Então, observe o seguinte, que esse quadro abaixo ele vai relacionar a quantidade de petecas que Rui, o professor de Educação Física, quer comprar e o preço a pagar. Então, observe o seguinte, que a quantidade de petecas vamos representar aqui, ou seja, vamos representar aqui por X. E o preço vamos representar por Y. Então, observe que aqui nesse quadro temos a quantidade de petecas, que é X, que representamos aqui por X, e o preço a pagar, que representamos por Y. Então, observe que esse quadro aqui vai representar, certo? Nós vamos representar aqui todos os dados que temos aqui na nossa situação. E vamos relacionar também essas duas grandezas aqui, que são a quantidade de petecas e o preço a pagar. Então, observe o seguinte, que uma peteca custa exatamente R$30. Ou seja, 1 vezes 30 é igual a 30. Então, uma peteca custa R$30. Agora, observe o seguinte, que duas petecas vão custar 2 vezes R$30, ou seja, R$60. Observe agora que 3 petecas vão custar 3 vezes R$30, ou seja, R$90. Então, observe que 3 petecas vão custar R$90. Prosseguindo aqui, temos aqui 10 petecas. 10 petecas vão custar exatamente 10 vezes R$30, ou seja, R$300, certo? Então, observe o seguinte, que nessa primeira coluna aqui temos a quantidade de petecas. E nessa segunda coluna aqui, temos exatamente o preço a pagar, certo? Por cada uma dessas petecas. Então, observe que uma peteca, R$30. 2 petecas, R$60. 3 petecas, R$90. Por exemplo, 4 petecas, 4 vezes R$30, ou seja, R$120. E assim ele vai prosseguir, certo? Aí fizemos aqui até 10 petecas. 10 petecas vão custar exatamente R$300, certo? Então, prosseguindo, vamos agora pensar no seguinte. Observando o quadro, você percebe que o preço Y a pagar depende da quantidade X de petecas que forem compradas. Ou seja, o preço vai depender da quantidade de petecas. Se for comprada uma peteca, R$30. 2 petecas, R$60. E assim vai prosseguir. Então, observe que entre as grandezas Y e X, existe o quê? Existe uma relação expressa pela sentença matemática Y igual a X vezes 30 ou Y igual a 30x. Então, observe que nessas duas grandezas que estamos tratando, que são a quantidade de petecas, que chamamos de X, e o preço a pagar, que chamamos de Y, existe uma relação entre essas duas grandezas, que pode ser expressa por essa sentença matemática que temos aqui. Y igual a X vezes 30 ou Y igual a 30x, onde esse Y é o preço a pagar e esse X aqui é a quantidade de petecas. Então, observe que a partir dessa sentença matemática aqui, podemos determinar o preço a pagar dependendo da quantidade de petecas que forem compradas. Então, observe que
você também pode notar que, primeiro ponto aqui, ó, a quantidade X de petecas é uma grandeza que varia de forma independente, certo? Então, observe o seguinte, que a quantidade de petecas chamamos de X e o preço a pagar chamamos de Y. Então, observe o seguinte, que a quantidade X de petecas é uma grandeza que varia de forma independente. Por que, professor, de forma independente? E o que seria forma independente e forma dependente? Observe o seguinte, que o preço depende da quantidade de petecas que forem compradas. Então, observe que aqui o preço é uma variável dependente da quantidade de petecas que forem compradas. Já a quantidade de petecas é uma grandeza que varia de forma independente, certo? Por exemplo, 3 petecas. Aí 3 petecas vai custar exatamente R$90. Então, observe que aqui eu tenho que, no caso, o preço a pagar, que é Y, ele depende da quantidade de petecas que forem compradas. E a quantidade de petecas é uma grandeza que varia de forma independente, certo? Segundo ponto que temos aqui, ó, o preço Y a pagar é uma grandeza que varia de acordo com a quantidade de petecas. Então, observe o seguinte, que o preço ele varia de acordo com a quantidade de petecas que forem compradas. Quanto mais petecas compradas, maior o preço a pagar. Por exemplo, 5 petecas, ele vai pagar exatamente 5 vezes R$30, ou seja, R$150. Então, observe, 5 petecas, R$150. 10 petecas, ele já vai pagar R$300, ou seja, o preço Y a pagar é uma grandeza que varia de acordo com a quantidade de petecas. Quanto maior a quantidade de petecas, maior o preço a ser pago. Terceiro ponto que temos aqui. A todos os valores de X estão associados valores de Y. Então, observe o seguinte, que vamos observar aqui, ó, nossa relação que temos, ó. O preço a pagar vai ser igual a 30 vezes a quantidade de petecas. Então, observe o seguinte, que a todos os valores de X estão associados valores de Y. Então, observe o seguinte, que na nossa relação aqui, por exemplo, ó, uma peteca vai custar exatamente 30 vezes 1, ou seja, R$30. Então, observe que 2 petecas vão custar exatamente R$60. 3 petecas vão custar exatamente R$90. Então, observe que a todos os valores de X estão associados valores de Y, ok? E o nosso quarto ponto que temos aqui, que diz o seguinte, para cada valor de X está associado um único valor de Y. Então, observe o seguinte, que para cada valor de X está associado um único valor de Y. Então, observe o seguinte, que uma peteca vai custar exatamente R$30. 2 petecas vão custar exatamente R$60. 3 petecas vão custar exatamente R$90. Então, observe o seguinte, que para cada valor de X está associado um único valor de Y. Ou seja, uma peteca ela custa exatamente R$30. Ela não vai custar nem 25 nem 35. Ela vai custar exatamente R$30. Então, e só tem esse valor para uma peteca. Uma peteca ela só vai custar R$30. Você não vai ter outro valor para essa peteca. Essa peteca aqui, nessa situação que estamos tratando, ela vai custar exatamente R$30. 2 petecas só vai ter um valor para elas, no caso, que são R$60. Então, 2 petecas, exatamente R$60. 3 petecas vão custar exatamente R$90. Então, observe que para cada valor de X está associado um único valor de Y. Então, 2 petecas, na nossa situação aqui, elas vão custar exatamente R$60, certo? 3 petecas, R$90, ok? Então, prosseguindo, nessas condições, podemos dizer que o preço Y a pagar é dado em função da quantidade de petecas adquiridas e a sentença Y
igual a 30x é chamada lei de formação dessa função. Então, observe que essa sentença aqui, ó, y igual a 30x, onde esse y aqui é o preço a pagar e esse x aqui é a quantidade de petecas adquiridas, essa sentença aqui, y igual a 30x, é chamada lei de formação dessa função. Agora vamos ver uma observação muito importante que diz o seguinte: o conceito de função está presente em situações em que relacionamos duas grandezas variáveis. Então observe que esse conceito de função está relacionado aqui, ó, certo? Está presente nessa situação que temos aqui, ó. Estamos aqui, ó, relacionando duas grandezas variáveis, que são aqui o preço a pagar e a quantidade de petecas adquiridas. Então observe que o conceito de função está presente aqui nessa situação aqui, em que relacionamos aqui duas grandezas variáveis, que são aqui o preço a pagar e a quantidade de petecas adquiridas. Então, vamos pensar agora no seguinte, ó. Neste caso, a variável x é chamada variável independente e a variável y é chamada, certo, variável dependente de x. Ou seja, a variável y é dependente da variável x. Então, observe que nessa situação aqui, ó, que temos, em que relacionamos aqui o preço a pagar e a quantidade de petecas adquiridas, a variável x aqui, que é a quantidade de petecas adquiridas, é chamada variável independente. E a variável y aqui, que é o preço a pagar, ela é dependente da variável x. Ou seja, aqui temos que a variável x é a variável independente e a variável y é a variável dependente de x. Ou seja, y é dependente da variável x. Agora vamos pensar no seguinte, ó. Uma vez estabelecida a relação entre as grandezas quantidade de petecas e preço a pagar, podemos responder a questões como: item A, que temos aqui, ó. Quanto o professor vai pagar por 50 petecas iguais a essa? Então, observe que a nossa relação é essa aqui, ó. Y igual a 30x, onde esse y é o preço a pagar e esse x aqui é a quantidade de petecas. Então, se queremos saber quanto esse professor vai pagar por 50 petecas, vamos substituir aqui na nossa relação esse x aqui por 50 e efetuar os cálculos. Então, observe que y vai ser igual a 30 vezes 50. E observe que 30 vezes 50 é igual a 1.500. Então, observe que y é igual a 1.500. Logo, o que concluímos? Concluímos que o professor vai pagar R$ 1.500 por 50 petecas. Observe mais uma vez, ó, a nossa relação aqui, ó, y igual a 30x. Observe que queremos saber quanto esse professor vai pagar por 50 petecas. Então, observe que se queremos saber quanto ele vai pagar por 50 petecas, vamos substituir o valor de x aqui por 50. Quando efetuarmos esses cálculos, iremos encontrar que ele vai pagar exatamente R$ 1.500 por 50 petecas. Logo, observe que y, que é o quanto ele vai pagar, certo? Esse y é justamente o quanto ele vai pagar. Então, observe que y é igual a R$ 1.500, ou seja, ele vai pagar exatamente R$ 1.500 por 50 petecas. Prosseguindo, temos o nosso item B, que diz o seguinte: se ele tiver R$ 780, quantas dessas petecas poderão ser compradas? Então, observe o seguinte, que agora queremos determinar a quantidade de petecas, que podem ser compradas com R$ 780, sabendo que cada uma peteca vai custar exatamente R$ 30. Então, fiquemos atentos mais uma vez à nossa relação, que é essa aqui, ó.
y igual a 30x, onde esse y é o preço a pagar e esse x é a quantidade de petecas. Então, observe que queremos saber aqui, quantas petecas poderão ser compradas com R$ 780. Então, observe que na nossa relação aqui, vamos substituir o y por 780 para, assim, determinar a quantidade de petecas que podem ser compradas com R$ 780. Então, observe que y igual a 30x implica em 780 igual a 30x. Então, observe que aqui ficamos com uma equação do primeiro grau na incógnita x. Então, vamos determinar o valor de x. Agora, observe que esse 30 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, quem vai ser x? X vai ser igual a 780 dividido por 30. E observe que 780 dividido por 30 é igual a 26. Logo, x aqui é igual a 26. Portanto, o que concluímos? Concluímos que ele poderá comprar 26 petecas. Ou seja, com R$ 780 é possível comprar exatamente 26 petecas, sabendo que cada peteca custa exatamente R$ 30. Então, prosseguindo, temos aqui a nossa segunda situação, que diz o seguinte: há algum tempo, quando Márcia ligava seu computador à rede internacional de computadores, ou seja, a internet, ela pagava uma mensalidade fixa de R$ 30 mais 15 centavos por minuto de acesso, certo? Ou seja, por minuto de uso. O valor a ser pago por Márcia no final do mês dependia, então, do tempo que ela gastava acessando a internet. Ou seja, observe que Márcia pagava aqui uma mensalidade fixa de R$ 30 mais 15 centavos por minuto de uso. Ou seja, o valor a ser pago por Márcia no final do mês dependia da quantidade de minutos que ela acessava a internet, certo? Agora vamos pensar no seguinte, observe o quadro abaixo que relaciona o valor a ser pago com o tempo de acesso à rede. Então observe o seguinte, que nesse quadro aqui vamos relacionar as duas grandezas envolvidas na nossa situação, que são o tempo de acesso, que foi dado em minutos, e o valor a ser pago, que foi dado em reais. Então, observe o seguinte, que se Márcia não acessar a internet, ou seja, se ela não acessar a rede em um mês, ela vai pagar a mensalidade fixa, que é R$ 30. Aí o que é que acontece? A partir do momento que ela vai acessando, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, ela vai pagar essa mensalidade fixa, que é R$ 30, mais 15 centavos por minuto de uso. Então, observe o seguinte, que se ela acessar a rede durante 1 minuto, ela vai pagar a mensalidade fixa, que é R$ 30, mais 15 centavos vezes 1, onde esse 1 é o tempo de acesso, ou seja, 1 minuto. Então, observe o seguinte, que R$ 30 mais 0,15, ou seja, 15 centavos vezes 1, vai ser igual a 15 centavos vezes 1 é igual a 15 centavos. E 15 centavos mais R$ 30 é igual a R$ 30,15. Ou seja, se ela acessar 1 minuto, ela vai pagar R$ 30,15. Agora vamos pensar no seguinte, se ela acessar 2 minutos, ela vai pagar R$ 30, que é a mensalidade fixa, mais 15 centavos vezes 2. E observe que 15 centavos vezes 2 é igual a 30 centavos. E 30 centavos mais R$ 30 é igual a R$ 30,30. Então, observe que se ela acessar 2 minutos, ela vai pagar R$ 30,30. E assim vai prosseguir. Se ela acessar 3 minutos, ela vai pagar a mensalidade fixa, que é R$ 30, mais 15 centavos vezes 3. 15 centavos vezes 3 vai ser igual a 45 centavos. Mais R$ 30, R$ 30,45. Ou seja, se ela acessar a rede 3 minutos, ela vai pagar R$ 30,45.
E assim vai prosseguir. Agora vamos ficar atento ao seguinte, ó. Se ela acessar T minutos, certo? Uma quantidade de minutos que não conhecemos, T minutos, ela vai pagar R$30, que é a mensalidade fixa, mais 15 centavos vezes T, onde esse T é a quantidade de minutos. Então, observe que se ela acessar T minutos, ela vai pagar R$30 mais 15 centavos vezes T, onde esse T é a quantidade de minutos. Agora vamos pensar no seguinte, ó. Podemos então estabelecer uma relação entre as grandezas por meio da sentença. Observe essa sentença que temos aqui, ó. V igual a 30 mais 0,15 vezes T, em que V é o valor a ser pago, que foi dado em reais, e T é o tempo de utilização, que foi dado em minutos. Então, observe que nessa relação, dizemos que T é a variável independente e V é a variável dependente de T. Ou seja, a variável V é dado em função da variável T. Então, observe o seguinte, que essa relação aqui, ó, que temos aqui, é uma relação, certo, estabelecida entre as duas grandezas. Quem são as grandezas? São o valor a ser pago e o tempo de utilização da internet. Então, observe que o valor a ser pago vai ser igual a R$30 aqui, mais 0,15, ou seja, 15 centavos, vezes o tempo, onde esse tempo aqui é dado em minutos. Então, observe que estabelecemos essa relação aqui entre as duas grandezas. E observe o seguinte, que a variável T aqui é a variável independente e a variável V é a variável dependente de T, certo? Então, observe que o valor a ser pago depende da quantidade de minutos que foi acessado. Agora, vamos pensar no seguinte, ó. Estabelecida a relação entre as grandezas, podemos responder as questões. Então, vamos observar esse nosso item A, que temos aqui, ó. Quanto gastava Márcia quando, durante um mês, utilizava a internet por 10 horas e 20 minutos? Então, queremos saber aqui quanto gastava Márcia, certo? Quando ela utilizava a internet por 10 horas e 20 minutos em um mês. Então, observe o seguinte, que a nossa relação que temos aqui é essa aqui, ó. O valor, certo, que ela vai pagar vai ser igual a 30 mais 0,15 vezes T, onde esse T é o tempo de acesso em minutos. Então, o valor a ser pago é igual a 30 mais 0,15 vezes T, onde esse T é a quantidade de minutos. Observe que essa quantidade aqui, ó, esse tempo aqui, está em minutos. Então, o primeiro passo que vamos fazer aqui vai ser converter 10 horas e 20 minutos para minutos. Por quê? Assim, quando convertermos aqui 10 horas e 20 minutos para minutos, podemos aqui, ó, utilizar a nossa relação para saber exatamente qual era o valor gasto, certo? Por Márcia. Então, observe o seguinte, que 10 horas e 20 minutos vai ser igual a... Observe que 1 hora são exatamente 60 minutos. Então, 10 horas são exatamente 10 vezes 60 minutos. Então, observe que 10 horas e 20 minutos é igual a 10 vezes 60 minutos mais 20 minutos. E observe que 10 vezes 60 minutos é igual a 600 minutos, mais aqui, ó, os 20 minutos. E observe que 600 minutos mais 20 minutos é igual a 620 minutos. Logo, 10 horas e 20 minutos tem exatamente 620 minutos. Agora que já fizemos aqui essa conversão aqui, agora podemos utilizar aqui a nossa relação, ó. O valor, certo, a ser pago vai ser igual a 30 mais 0,15 vezes T. Então, agora podemos utilizar essa relação aqui na nossa situação que temos aqui. Então, observe que o valor, certo, gasto por Márcia vai ser igual a 30 mais 0,15 vezes a quantidade de minutos. Observe que 10 horas e 20 minutos tem exatamente 620 minutos. Então, vamos já colocar aqui, ó, 620. Então, o valor
a ser pago vai ser igual a 30 mais 0,15 vezes 620. Agora observe que 0,15 vezes 620 é igual a 93. Então vamos somar agora 30 mais quem? Mais 93. E observe que 30 mais 93 é igual a 123. Então observe que quando Márcia, durante um mês, acessava a internet durante 10 horas e 20 minutos, ela pagava exatamente, ou seja, ela gastava R$ 123, sabendo que ela pagava uma mensalidade fixa de R$ 30, mais 15 centavos por minuto de acesso. Se nesse mês aqui, que estamos falando aqui, ela acessou a internet por 10 horas e 20 minutos, ela acessou a internet durante 620 minutos. E pelos 620 minutos, ela vai pagar R$ 93, mais a mensalidade fixa, que é R$ 30. Então, ela gastava, em um mês que ela acessava 10 horas e 20 minutos, ela gastava exatamente R$ 123. Então, prosseguindo, temos aqui o nosso item B, que diz o seguinte: quantas horas ela poderia utilizar a internet se quisesse gastar, no máximo, R$ 90 por mês? Então, observe o seguinte, que nesse nosso item B, queremos determinar a quantidade de horas que Márcia poderia utilizar a internet se, no caso, ela quisesse gastar, no máximo, R$ 90 por mês. Então, observe que aqui temos o valor. O que a gente vai determinar é a quantidade de horas, certo? Que vai ser correspondente a esse valor aqui, no final do mês, que são R$ 90. Então, observe o seguinte, que no nosso item aqui, temos o valor a ser pago, que é R$ 90. E queremos determinar aqui a quantidade de horas que corresponde a esse valor de R$ 90. Então, observe que a relação que nós temos aqui nessa situação é a seguinte: o valor a ser pago vai ser igual a 30 mais 0,15 vezes o tempo, onde o tempo aqui foi dado em minutos. Então, se temos o valor aqui, que é R$ 90, vamos substituir o valor nessa nossa relação que temos aqui para determinar aqui o tempo. Então, observe que o valor vai ser igual a 30 mais 0,15 vezes t, onde esse t aqui é o tempo. Então, vamos substituir aqui o v, que é o valor, por R$ 90. Então, observe que 90 vai ser igual a 30 mais 0,15 vezes t, onde esse t aqui é o tempo dado em minutos. Então, observe que aqui temos uma equação do primeiro grau na incógnita t. Então, observe que o primeiro passo que vamos fazer aqui vai ser colocar esse 30 que está positivo aqui no segundo membro, vamos colocar ele para o primeiro membro. Ou seja, vamos deixar aqui quem tem t, ou seja, esse 0,15t, vamos deixar ele sozinho aqui no segundo membro. Então, o primeiro passo vai ser colocar esse 30 que está positivo no segundo membro, vamos colocar ele para o primeiro membro. Quando mudamos ele de membro aqui, vai do segundo para o primeiro, vai trocar o sinal. Então, ele está positivo aqui, vai vir para o primeiro membro, negativo. Então, ficaremos com 90, que já estava aqui no primeiro membro, menos 30 é igual a 0,15t. Agora, observe o seguinte, que 90 menos 30 é igual a 60. Então, ficamos com 60 igual a 0,15t. Agora, observe também que esse 0,15 que está multiplicando, o t, ele vai passar dividindo. Então, quem vai ser t? T vai ser igual a 60 dividido por 0,15. E observe que 60 dividido por 0,15 é igual a 400. Logo, t aqui vai ser igual a 400. Mas observe o seguinte, que o tempo aqui é dado em minutos. Então, esse t aqui é igual a 400 minutos. Mas observe aqui que no nosso item queremos saber quantas horas. Então, observe o seguinte, que 400 minutos aqui vamos converter para horas. Então, vamos pensar aqui da seguinte forma. São 400 minutos. Então, observe que uma hora tem exatamente 60 minutos. Então, observe que 1 hora, 60 minutos.
2 horas, 120 minutos. 3 horas, 180 minutos. 4 horas, 240 minutos. 5 horas, 300 minutos. 6 horas, 360 minutos. 7 horas, 420 minutos. Então, observe que aqui são 400 minutos. Então, 400 minutos é igual a 360 minutos mais 40 minutos. E observe que 360 minutos corresponde exatamente a 6 horas. Logo, esse tempo aqui vai ser igual a 360 minutos mais 40 minutos. Mas observe que 360 minutos são 6 horas. Então, observe que o tempo aqui vai ser 6 horas e 40 minutos. Por quê? Porque 6 horas dá 360 minutos. E quando temos aqui 360 mais 40, isso aqui vai equivaler, certo? Como temos aqui 360 minutos mais 40 minutos, isso aqui é igual a 6 horas e 40 minutos. Logo, vamos só sublinhar aqui, logo, nesse caso, ela poderia utilizar a internet por 6 horas e 40 minutos, se ela quisesse gastar exatamente, no máximo aqui, R$90 por mês. Porque com R$90 por mês, ela pode acessar 6 horas, certo? E 40 minutos. Por quê? 6 horas e 40 minutos vai dar exatamente R$60, mais a mensalidade fixa, que são R$30. Então, observe que R$60 mais R$30 é exatamente igual a R$90. Então, se ela quisesse gastar no máximo R$90 por mês, ela poderia acessar aqui 6 horas e 40 minutos. E assim finalizamos nossa aula.